Esse momento da ascensão de Jesus aos céus, nós falamos no domingo passado, que é o ponto alto dessa preparação que Jesus fez dos discípulos, porque ele sabia que ele ficaria ausente. Ele não estaria mais presente como ele sempre esteve, fisicamente entre eles, podendo ser visto, podendo ser tocado. Seria uma nova forma de presença. É como a gente, quando perde alguém, que você com o tempo vai descobrindo que há uma forma de conviver com aquela pessoa através da saudade, dos ensinamentos que aquela pessoa deixou na sua vida. Porque quando a pessoa foi amada, ela nunca morre, pode observar. O Mia Couto fala isso de maneira muito poética, né? Morto amado nunca para de morrer. Porque nós vamos sempre sentir saudade, vamos sempre sentir falta. Por isso que é bom, né? A gente caprichar na vida, para depois a gente não ser um morto que fica sendo esquecido no 7º dia, né? Tem morto que a gente só lembra durante as prestações da funerária, depois acabou. Se a gente vive mal, a gente não continua presente na vida das pessoas. Então Jesus viveu tudo intensamente com seus amigos para que ele pudesse deixar no coração deles as regras para a vivência. E é bonito que hoje ele fala assim: ensinai aos outros tudo aquilo que vocês observaram e aprenderam comigo. Não dá para mudar a ordem. É preciso antes observar e aprender, para somente depois a gente ensinar. Às vezes a nossa palavra como cristãos ela é vazia, porque nós queremos ensinar o que nós não observamos. Pode observar. Preste atenção. Nós queremos convencer os outros daquilo que nós ainda não nos convencemos. Por isso que às vezes o nosso discurso é tão afoito, tão cansado, tão agressivo, porque a agressividade é justamente um desespero de querer dizer aquilo que nós ainda não acreditamos. Quando nós assimilamos a verdade, quando nós ficamos em paz com aquilo que nós sabemos, ensinar é um desdobramento muito natural. Eu lembro que quando eu era professor, se tinha algum assunto que eu não estava muito seguro, eu ia para a sala de aula meio tenso. Vou ter que falar, vou ter que ensinar. Um autor que de repente não foi tanto do meu gosto na época da teologia, não aprendi como deveria ter aprendido, então não tive tempo de preparar a aula e eu vou para a sala de aula inseguro. E qualquer pergunta que me façam fora daquilo que eu sei responder, eu tendo a ficar resistente, agressivo com quem me pergunta. A regra que Jesus deixa para nós, as regras, o evangelho que Jesus deixa para nós, é um código de conduta. Não são imposições. O que Jesus deixou para nós levarmos para as pessoas são formas de viver. São conselhos que deram muito certo em todas as pessoas que souberam observar. Essa ascensão de Jesus aos céus, deixando os discípulos com aquilo que tinha de mais sagrado nele, a forma como ele viveu. É tesouro da nossa salvação. A forma como Jesus viveu, a forma como Jesus sentiu, a forma como Jesus pensou, a forma como Jesus falou. Se você quiser entender o que significa evangelizar, sair pelo mundo, como Jesus nos pede hoje, como último pedido para os seus discípulos, ensinai aquilo que vocês aprenderam, nós poderíamos resumir assim: o que nós vamos falar por aí é convencer, o que nós vamos fazer por aí é convencer as pessoas de que nas regras de Jesus há salvação. Às vezes eu encontro muitos pais ansiosos porque não estão transmitindo, não sendo capazes de transmitir o cristianismo a seus filhos. Nós vamos tomar muito cuidado, porque talvez nós estejamos tentando fazer os nossos filhos participar e viver aquilo que não fez efeito em nós. Precisamos ser muito honestos em assumir: o cristianismo já transformou a minha vida, eu já me transformei
na pessoa que eu posso ser a partir do cristianismo? Porque aqueles que nos observam estarão atentos em nós assim. Não por aquilo que a gente vai falar, porque falar todo mundo pode falar bonito. Há pessoas que têm uma retórica lindíssima, mas a beleza da retórica não acompanha a beleza dos gestos no dia a dia. Não é uma pessoa tão bonita quanto fala. Porque de vez em quando a gente vai anunciar o Evangelho, a gente precisa falar. Mas o gesto mais evangelizador que nós temos na vida é a nossa vivência, é o nosso jeito de ser. É a capacidade que a gente tem de ser solidário, de ser amoroso, de ser amável, de reintegrar os que estão perdidos. Quando Jesus nos pede para irmos pelo mundo, é para a gente levar o que há de melhor do Evangelho, que é justamente aquilo que transformou a nossa vida. A palavra de Jesus transformou a minha vida. A palavra de Jesus transformou as minhas palavras. As atitudes de Jesus transformaram as minhas atitudes. Os pensamentos de Jesus transformaram os meus pensamentos. Isso é tão radical em Paulo, o apóstolo mais erudito que nós tivemos, né? Porque a gente sabe que os discípulos de Jesus, aqueles que conviveram com ele, a maioria não tinha muita instrução. Mas Paulo chegou alguns anos depois, com toda a instrução, com todo o conhecimento. Era um homem filósofo, era um homem que frequentou as academias intelectuais de sua época. Um homem que tinha uma profunda cultura. Então, quando ele chega e a conversão dele acontece, que é aquele momento simbólico da queda do cavalo, Paulo traz para as comunidades cristãs a sua forma sofisticada de pensar aquilo que eles viveram. Mas olha o perigo para Paulo, de ele se transformar apenas num teórico do Evangelho. Ele, por ser inteligente, com uma capacidade enorme de escrever bonito aquilo que eles viviam bonito. Tertuliano dizia, né, nos primeiros séculos, que os cristãos eles eram reconhecidos pela maneira como eles se amavam. Vede como eles se amam. Nós olhamos para aquela comunidade e nós identificamos que ela é essencialmente cristã, pelo tanto que aquelas pessoas se amam, pelo tanto que elas se promovem, pelo tanto que elas se dão bem quando estão juntas. As nossas estruturas, elas serão reconhecidas cristãs assim. Não é porque nós dizemos que somos. Lá no Congresso Nacional está cheio de gente, cheio de deputados, cheio de senadores, cheio de prefeitos, governadores, presidentes. Quantos já passaram pelo Brasil que se diziam cristãos? Algumas pessoas votam por causa disso. Algumas pessoas elegem seus candidatos por causa da religião deles. Não é nenhum problema você pensar assim. Mas você precisa ficar alerta, porque às vezes ter uma religião não é garantia de que aquela pessoa esteja transformada pela religião que ela pratica. Praticar religião não é sinônimo de estarmos transformados por ela. Por que eu citei Paulo? Porque Paulo dizia, se você quiser identificar se você já é cristão, é só perceber se você já teve se você já viveu a sua metanoia, uma palavra grega que quer dizer mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é que nos faz cristãos. Incorporei os ensinamentos de Jesus, estão aqui na minha cabeça e no meu coração. É natural em mim ser cristão? Não, preciso fazer esforço todo dia. E para isso eu tenho a graça de Deus. Para encher-me de dons e eu fazer o meu pequeno esforço para que esses dons se manifestem. Então eu tenho aqui o meu esforço diário para que a minha mentalidade cristã tome conta do meu corpo, das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. É uma conversão total. Então, quando as pessoas olharem para a nossa casa, vão dizer, por que eu sei que essa família é cristã? Porque tem um crucifixo na porta. Ah, mas eles se matam lá dentro? Não há um pingo de respeito entre eles?
nós não identificamos que aquela família esteja vivendo em harmonia, então aí nós precisamos repensar o nosso cristianismo. Eu não estou dizendo para você ficar fazendo isso com a família dos outros, não. Eu não estou aqui instigando o julgamento alheio. Quando eu dou um exemplo para que esse exemplo vá lá e caia em nós. Não faz sentido nós exemplificarmos os outros apenas para identificar algo que está errado do lado de lá, não. O exemplo é apenas como uma forma de refletir, vai e volta. Eu falo mal do Congresso? Não estou falando mal do Congresso. Eu estou dizendo que às vezes nós confiamos demais nas nomenclaturas. Nós temos um Congresso cristão. Tá, mas ele legisla a partir do cristianismo mesmo? Um Congresso cristão comporta a corrupção como nós temos no nosso? Um Congresso cristão legisla a partir de seus interesses ou a partir dos interesses do povo? Não foi Jesus que ensinou que toda vez que nós quisermos exercer um poder, nós precisamos recordar que poder é serviço? Então, quando eu olho para o Congresso Nacional, eu tenho que naturalmente pensar nas minhas relações desonestas, porque eu também tenho poder, você também tem poder. Em alguém você manda, em algum lugar você está dando ordem, e nós precisamos pensar se o nosso jeito de liderar, ele é verdadeiramente cristão, ele é essencialmente cristão, se ele está sendo a partir do que nos foi ensinado, ou se ele é apenas uma fachada que a gente usa para se esconder, para ser cruéis, a gente usa para a gente poder fazer as nossas maldades, para a gente cavar as nossas oportunidades de corromper, de tirar proveito para nós. É disso, minha gente. Toda vez que nós pensarmos a grande estrutura do cristianismo, nós naturalmente precisamos pensar em nós. Como é que é a música do que agrada a Deus, Isa?